Vamos para mais um encontro aqui e agora o tema é bem jurídico. Aqui a gente vai ter muita calma, porque isso é um tema que tem alguma peculiaridade, mas a calma é fazer uma diferenciação. Porque hoje nós temos aqui no código os bens jurídicos tutelados. O bem jurídico maior, aquele mais preservado pelo código, é a vida. Mas nós temos prioridades, nós temos objetivos básicos e nós temos deveres prioritários. Olha essas palavras, objetivos básicos, prioridades e deveres prioritários. Se for postas na sua prova e trocarem os conceitos deles, você tem que tá voando sobre isso. Então, a gente vai trabalhar aqui para que você entenda, compreenda, faça um resuminho disso e não erre nunca mais. Porque objetivo básico é uma coisa, prioridade é outra coisa e dever prioritário é outra coisa. Nós vamos trabalhar aqui a prioridade, que a prioridade é a vida, beleza? Então, primeiro ponto lá no artigo 1º, parágrafo 5º. Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, darão prioridade. Olha só, primeiro ponto, primeira diferenciação que a gente vai fazer, prioridade. A prioridade nas ações dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, nas suas ações, é o quê? A defesa da vida. A defesa da vida é prioridade dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, de todas as suas ações. Aqui nós temos que fazer um pequeno adendo, né? A vida vai incluir nela também a saúde e o meio ambiente. Meio ambiente. Isso aqui é a prioridade, esculpida lá no artigo 1º, parágrafo 5º. Leia comigo isso aqui e a gente vai passar para as próximas para você fazer essa grande diferenciação. Olha só, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade nas suas ações a defesa do quê? Da vida, nela incluído a saúde e o meio ambiente. Presta atenção, prioridade, vida, incluindo a saúde e o meio ambiente. Beleza, professor, entendi. Isso para mim está bem certo já. Agora nós vamos lá na corroboração lá do artigo 269, parágrafo 1º. Ele fala que a vida vai ratificar que a vida é o bem jurídico tutelado pela norma. Lá no artigo 269, parágrafo quê? 1º. Olha o que fala o artigo 269, parágrafo 1º. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção da vida. Então anota isso aqui, ó, no seu resumo, artigo 269, parágrafo 1º, que ele vai ratificar, corroborar o entendimento aqui do artigo 1º, parágrafo 5º, que a prioridade nas ações dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade à vida, incluindo nela a saúde e o meio ambiente. Primeiro ponto. O segundo ponto são os objetivos básicos, né? Objetivos básicos. Segundo ponto. Olha só, a sua prova vai falar assim, é um objetivo básico dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito a defesa da vida. Você vai falar que está certo ou está errado? Está errado, né? Porque os objetivos básicos são outros. São aqueles elencados lá no artigo 6º do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Lá no artigo 6º, ele elenca o rol de objetivos básicos, que são 3, que é estabelecer, fixar e estabelecer. Quando ele fala estabelecer, são as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Então, um dos objetivos básicos é estabelecer as diretrizes do quê? Da Política Nacional de Trânsito. O outro objetivo básico é o quê? É fixar. Fixar mediante procedimentos a padronização.
Isso é objetivo básico. E também estabelecer o quê? O fluxo permanente de informações. O fluxo permanente de informações. Olha só, prioridade, vida. Objetivo básico, política nacional de trânsito, padronização e fluxo permanente de informações. Presta atenção, porque se trocou essa nomenclatura, trocou todo o objetivo. Questões versando sobre: é prioridade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, a Política Nacional de Trânsito, a padronização e o fluxo permanente de informações. Tá certo ou tá errado? Isso está errado porque isso é um objetivo básico dos órgãos componentes do Sistema Nacional. É isso que eu quero que você leve para a sua vida, não é nem para a sua prova. Porque isso aqui cai muito em prova e cai nesse viés, trocando um conceito de um para o outro. E agora eu vou melhorar para você, né? Falar piorar fica difícil, né? Mas eu vou melhorar. Olha só. Nós temos um terceiro conceito. E esse terceiro conceito está esculpido aonde? Lá no artigo 74. Lá no artigo 74, ele fala sobre o dever prioritário. Dever prioritário dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito é a educação. Educação para o trânsito. Não é bom isso aqui de prova? Olha só. Constitui dever prioritário dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito a defesa da vida. E aí, é um dever prioritário a defesa da vida? Não. Dever prioritário é a educação para o trânsito, lá do artigo 74. Outra, constitui dever prioritário a Política Nacional de Trânsito, a padronização dos critérios técnicos e também o fluxo permanente de informações. Certo ou errado? Está errado porque isso aqui é um objetivo básico. Então você vai fazer no seu caderno um quadro comparativo. Esse quadro comparativo vai ter 3 galerias. A primeira galeria é da prioridade. A segunda galeria é dos objetivos básicos e a terceira galeria é do quê? É do dever prioritário. Quando eu falo de prioridade, eu estou falando de vida, incluindo nela a saúde e o meio ambiente. Quando eu falo de objetivo básico, eu estou falando do estabelecer e fixar estabelecer. Quando eu estabeleço a Política Nacional de Trânsito, quando eu fixo aqui as padronizações de critérios técnicos, administrativos e financeiros, ou quando eu estabeleço o fluxo permanente de informações. E quando eu falo do dever prioritário, eu estou falando do quê? Educação para o trânsito. Educação para o trânsito. Beleza? Olha isso como é maravilhoso para vir na sua prova. Faça isso, saiba do que nós estamos falando. Então vem aqui comigo. Artigo 1º, parágrafo 5º. Ele fala que os órgãos, entidades, componentes do Sistema Nacional de Trânsito darão o quê? Prioridade. Quando eu falo de prioridade, eu estou falando de vida, incluindo a preservação da saúde e do meio ambiente. Se você não fez esse link aqui, já está perdendo tempo, né? Olha só, o artigo 6º, ele fala dos objetivos básicos. Quando eu falo de objetivos básicos, eu estou falando da Política Nacional de Trânsito, eu estou falando da padronização dos procedimentos e critérios técnicos, administrativos e financeiros, e eu estou falando também do fluxo permanente de informações. Beleza? Fluxo permanente de informações. E quando eu falo da educação para o trânsito, eu estou falando de um dever prioritário. Quando eu falo de dever prioritário, eu tenho que linkar obrigatoriamente a educação, lá do artigo 74. Maravilhoso, né? Vamos fazer esse quadrinho aqui no nosso resumo, que já é uma regra das nossas aulas? Olha só, eu quero que você faça 3 quadros comparativos. O primeiro aqui é da prioridade. O segundo é dos objetivos básicos. O último é do dever prioritário. Quando eu falo desses conceitos, eu tenho que ter um cuidado bastante grande. Então, você pega ali
uma canetinha preta. E quando eu falo de prioridade, eu estou falando da vida. A vida aqui inclui a saúde e o meio ambiente. Beleza, quando eu estou falando dos objetivos básicos, eu tenho 3, né? Eu tenho estabelecer, eu tenho fixar e eu tenho estabelecer. Beleza? Então, quando eu estabeleço aqui a política nacional de trânsito, quando eu fixo aqui os critérios técnicos, né? A padronização dos critérios técnicos administrativos e financeiros. E quando eu estou falando de estabelecer aqui, também é o fluxo permanente de informações. E quando eu estou falando de dever prioritário, eu linko lá no artigo 74, eu estou falando da educação. Que maravilha, né? Isso aqui para quem prova. Se trocou qualquer tipo de conceito, troca-se tudo o que vem embaixo. Prioridade, objetivo básico, dever prioritário. Vida, estabelecer a política nacional, fixar mediante a padronização dos critérios técnicos e estabelecer o fluxo permanente de informações, objetivos básicos. E o dever prioritário é a nossa gloriosa educação para o trânsito. A partir de agora, você já sabe, né? Toda aula eu falo, você está proibido de errar questão de prova que fale sobre esse assunto. Ai, mas trocaram uma palavra. Filho, não tem problema. O fim é o mesmo. O fim da prioridade, o fim do objetivo básico e o fim do dever prioritário. Tem que ser nesse viés. Se não tiver nesse viés, está errado. Você marca errado e corre para a próxima questão. Aguardo você no nosso próximo encontro.